Boa noite, pessoal. Antes de começar o seminário, eu queria explicar como que foi dividida, mais ou menos, a apresentação. A gente pegou dois artigos e duas duplas do grupo, no caso, vão apresentar cada um sobre um artigo e a gente vai, que é do mesmo tema, e a gente vai fazer ligação deles com as perguntas no final e com a discussão que a gente vai fazer no final com vocês. Então, primeiramente, o Pedro Emoto e o Pedro Félix vão apresentar o texto que eles escolheram. E depois eu e o Renê vamos apresentar o nosso texto. Então, agora quem vai começar são os Pedros, no caso. Boa noite. O seminário que o meu grupo vai apresentar, ele é sobre atividades experimentais de ensino de física. E o motivo que, pelo menos eu, fiz a escolha desse tema foi porque eu sinto, pelo menos teve muito impacto quando eu estava aprendendo, quando eu estava tendo as minhas aulas de física, ter uma coisa mais tangível, né? Tem uns experimentos que aproximavam, deixavam muito mais fácil de visualizar e entender os conceitos que a gente estava estudando. Muito mais do que só ler os livros e fazer as contas do jeito que acho que acaba sendo a maior parte das vezes. E por que a gente deve utilizar esse recurso como professores numa sala de aula? Exatamente como eu já tinha dito, eu acho que ele aproxima muito o aluno do tópico que a gente está em questão, seja ele mecânica, seja ele eletromagnetismo. Ele incentiva bastante os alunos a participarem, né? Quando você tem uma coisa, por exemplo, quando você apresenta os experimentos na sala, eu sinto que os alunos eles têm mais curiosidade, né? Eles vão, eles oram, eles perguntam, às vezes uma coisa, você não entende uma coisa na sala de aula, a galera meio que só passa e fala, ah, entendeu? Ah, entendi, meu, não tenho dúvida não, mas muitas vezes não é verdade, né? O aluno só não entendeu, eu pelo menos sinto isso, só não entende, obviamente você não tem dúvida, se você não entendeu nada que aconteceu. Mas os E, experimentos em si tornam isso mais próximo dos alunos para eles interagirem e tirarem esse tipo de dúvida. e principalmente se você puder interagir com o experimento ali diretamente, você pode muitas vezes pegar aquilo que está te incomodando e testar e ver se acontece do jeito que você está tendo intuição. E se não acontecer, se você percebe uma coisa que você não tinha percebido, que você não tinha entendido, porque você interagiu com aquele sistema físico. Bem, como base, um dos artigos que nós usamos para basear nosso estudo sobre essas atividades experimentais foi um estudo feito pelo Marcelo Teixeira de Araújo, da Universidade de Cruzeiro do Sul, e a Maria Lúcia Vital dos Santos Abib, aqui da FEUSP, que eles fizeram em 2002. O artigo foi publicado em 2003 na Revista Brasileira de Ensino de Física. E nesse artigo eles classificam 106 artigos que foram publicados na década de 1992 até 2001 em duas revistas, a própria Revista Brasileira de Ensino de Física, que é da SPF, e o Caderno Catarinense de Ensino de Física, que é da UFC. E eles pegaram todos os artigos que eles conseguiram que tinham conteúdo experimental e fizeram algumas classificações, além de depois alguns artigos que tinham também caráter não de descrever experimentos, mas de trabalhar a formação de professores para atividades experimentais. Mas esse foi uma quantidade bem menor, até porque o número de publicações desse tipo nessa época foi bem menor. Bem, eles classificaram primeiro esses artigos quanto à metodologia que eles utilizavam. Podia ter uma metodologia qualitativa, que é uma metodologia em que geralmente os alunos testam hipóteses e acabam quebrando conceitos que eles tinham e passam por todo aquele processo que a gente discutiu em aula sobre de mudança de conceito. Então a ideia é estabelecer bem conceitos e não necessariamente é, provar matematicamente alguma lei física, ou então chegar num resultado matemático, chegar num resultado também que veja a estatística dos dados e tudo mais. Você está mais preocupado com o conceito por trás do experimento do que com os resultados em dados que eles vão dar mesmo. E é muito comum um aluno, nesses casos, buscar as respostas, buscar as soluções e trabalhando os problemas apresentados, o que permite um aprendizado mais interativo nessa metodologia. E foi a maior parte dos artigos, cerca de 2/3 dos artigos que eles analisaram estavam nessa metodologia. A outra metodologia que eles observaram é uma metodologia quantitativa, em que era muito mais importante a questão matemática, em que você comparava os resultados obtidos teoricamente com os resultados obtidos no experimento, e você tinha muitas vezes análise de instrumento de medida, tratamento estatístico desses dados. E o equipamento também, havia muito trabalho com equipamento. Só que os autores, eles destacam que pode acontecer um certo verificacionismo nesse tipo, porque muitas vezes você
já tem um roteiro muito bem estruturado e o aluno acaba ficando preso a só encontrar os resultados que estão sendo descritos ali e não tem a possibilidade de criar nesse experimento. Então tem que tomar cuidado para não criar uma estrutura muito rígida. O autor ele classifica, eles fazem algumas classificações dos tipos de atividades e experimentações que, entre todos os artigos que eles pegaram, de todos os experimentos que eles analisaram, os 106 que a gente já mencionou anteriormente, eles classificaram em como que eles podem ser aplicados, qual que é a finalidade de cada um desses. Então, eles podem ser usados como para demonstração, simplesmente. Então, você está fazendo, por exemplo, uma explicação de inércia, você consegue na sala de aula pegar uma bolinha de tênis ou o que for e fazer, enquanto você está fazendo uma explicação inicial, você fazer uma demonstração com essa bolinha de o que seria a inércia, né? Uma coisa que pode iniciar ou, enfim, pode ter atividades de verificação, atividades de investigação, o uso de novas tecnologias, como o uso de computadores para fazer demonstrações que talvez sejam difíceis de fazer, de construir ou intangíveis. Você consegue quebrar muitas barreiras, né, com o uso de tecnologias. E também classificou alguns experimentos com a relação com o cotidiano dos alunos. Então, como que esses experimentos ou essas coisas que os alunos, esses tópicos que os alunos estavam estudando, podem ser relacionados com o cotidiano deles. E essas duas últimas categorias também, elas podem estar contidas junto com as outras. As três primeiras elas são exclusivas na classificação feita, mas as duas últimas podem estar em artigos. Os artigos podem estar classificados nas duas ou em nenhuma, ou em mais uma além delas. Então, indo para o primeiro que a gente mencionou, que são as demonstração e atividades de observação. Ela não é muito rígida, né? Ela não costuma ter muitos números, ela é muito mais para explicitar um conceito. Então, ela é bem flexível, ela costuma ser flexível para discussões, porque ela não tem valores, ela não é muito fechada, que permite que você, como professor, consiga explicitar para os alunos a discussão e deixe muito em aberto para que os alunos possam tirar dúvidas, possam tentar desenvolver. Você pode fazer questionamentos, perguntas mesmo sobre esses conceitos. Uma vez que você demonstra o conceito que você está colocando, um conceito básico, você consegue relacionar ele com práticas, equipamentos. Um exemplo que eu acredito que os alunos sempre veem no ensino médio seria o experimento das polias, a divisão da força quando uma pessoa usa umas polias. É uma coisa que é uma demonstração e que é bem fácil de fazer. Você consegue aproximar dos alunos e relacionar com o uso de equipamentos, que sejam equipamentos para construção que a gente usa no dia a dia, pode ser máquinas, muitas coisas, né? Você consegue relacionar os conceitos básicos em aplicações de qualquer coisa. E você pode também não só fazer nesse modo mais expositivo, que é o mais usado, que os autores apontam, que você inicia uma discussão ou termina uma discussão mostrando esse efeito para os alunos, mas você pode também abrir para que os alunos utilizem também desse experimento, não só você como professor fazer o experimento ali, você professor, o professor faz, mostra e acabou. Os autores colocam que pode ser muito mais frutífero para a aula você permitir aos seus alunos que interajam e que possam utilizar esse experimento também para poder criar novas formas de observar aquilo, para eles poderem também estar envolvidos nesse processo. Às vezes alguns conceitos que são muito abstratos, coloquei como um exemplo a demonstração do surgimento da força eletromotriz. Usando um condutor dentro de um campo eletromagnético, você consegue mostrar que ele acende uma lâmpada, se for o caso, depende da montagem que você fez pro seu experimento. E acredito que isso é uma coisa que fascina muito os alunos, né? Então eu acredito que isso desperta muito o interesse dos alunos em relação a esse tipo de coisa. Bem, daí nós podemos também ter atividades de verificação, em que geralmente busca se verificar então alguma lei física ou mesmo até os limites de atuação dessa lei. Então, a estrutura desse tipo de atividade costuma ser um pouco mais fechada. Ela costuma, assim como a demonstração também, mas costuma ter envolvimento dos alunos. Você tem geralmente um roteiro mais bem fechado, mais bem definido, com
todo o passo a passo de montagem do equipamento até como fazer as observações. E então também tem que tomar algum cuidado para não bloquear muito essa interação dos alunos e trazer questionamentos também, sempre na abordagem como professor ou como professora, tentar trazer todos esses questionamentos possíveis para os alunos e para as alunas para poder compor uma aula de melhor qualidade, em que o envolvimento possa ser maior. Você também consegue interpretar melhor os parâmetros que vão definir esses comportamentos. Como assim? Você consegue, por meio dessas atividades de verificação das leis, você consegue ver como que cada variável vai interferir num determinado evento, num determinado fenômeno, e você consegue estudar então a, essa fenomenologia que está acontecendo ali, entender melhor a participação de cada um desses elementos dentro do, do sistema físico que está sendo estudado. Também pode ter um tratamento estatístico para você trabalhar a validade dos modelos. Então, se você houver discrepância dos dados com aquilo que é esperado, até onde essa discrepância é razoável, você já entra para uma parte mais quantitativa, que também é possível com esse tipo de atividade. Como exemplo aqui, nós colocamos o uso de um CD como uma rede de difração de um espectroscópio, que eu acredito que seja um exemplo que seja bastante conhecido também. Ele é bem simples de fazer, uma coisa que os autores dão muita ênfase é na quantidade de artigos que nós temos com materiais simples e às vezes com precisão igual ou até mesmo superior a materiais comerciais comprados que costumam ter um custo muito mais elevado. Como o Pedro disse agora, grande parte desses artigos, os pesquisadores, essas pessoas que fizeram esses artigos, grande parte desses experimentos que eles propõem, eles são de baixo custo. Então, eles são experimentos acessíveis para que não haja problema de, por exemplo, sei lá, eu não tenho um apoio da minha escola ou eu não tenho dinheiro para fazer, não consiga fazer por causa desse tipo de problema, de ser muito difícil, não conseguir reproduzir por falta de recursos. Então, grande parte desses experimentos, tipo, um dos focos dessas pesquisas de experimentos para ser aplicados para ensino médio é que realmente que ele seja acessível, que ele seja fácil de reproduzir. A outra categorização quanto ao tipo de atividade desenvolvida aqui são as atividades de investigação, que são atividades em que geralmente são muito menos estruturadas que as anteriores. Você apresenta alguma situação para os alunos, executa alguma coisa e as alunas e os alunos vão então tentar investigar os fenômenos que estão acontecendo naquele sistema e como que as explicações que eles conseguem dar com o que eles já conhecem teoricamente ou mesmo com o senso comum deles e se elas não forem condizentes com aquilo que sabe, se elas forem se elas forem refutáveis, o professor ou a professora pode interagir de forma a mostrar algum outro fenômeno que acontece ali que possa refutar essa interpretação prévia do aluno ou da aluna ou mesmo o próprio estudante trazerem apresentarem essa hipótese, testarem e checarem que não há uma confirmação da mesma. Então, você consegue desenvolver capacidades de observação e de descrição dos fenômenos por não ter uma estrutura muito rígida de como que você vai executar. No artigo é chamado de laboratório não estruturado, esse tipo de experimento. Você consegue obter essa liberdade de criatividade dos alunos. Você perde um pouco dessa rigidez do método científico, de entender o método científico e aplicar o método científico junto com os alunos, os alunos, mas você consegue, como um bônus, essa abordagem dialógica ficar mais direta e mais simples de ser executada. O professor ou a professora não precisa ficar criando esses questionamentos o tempo todo, pode se ater a então apresentar e dos questionamentos dos alunos e das alunas receber esse tipo de informação e repassar os conceitos físicos que estão presentes ali por meio desses questionamentos e não por meio de uma estrutura pré-estabelecida com já tudo muito bem definido. Só que, claro, isso vai exigir um maior envolvimento de parte dos alunos e das alunas para poder executar esse tipo de desafio. E isso pode ser um desafio inicial do professor ou da professora de trazer esse envolvimento,
mas uma vez conseguida essa atenção, fica muito mais fácil de criar um ambiente envolvente para essa criação desses conteúdos, desses conceitos dentro de sala de aula. É muito importante, então, essa capacidade de reconhecer e descrever efeitos que podem desafiar o senso comum e buscar explicações para eles dentro da física ou dentro da ciência que está sendo utilizada no experimento. Como exemplo, a gente tem aqui um dos artigos que fala sobre quebrar um ímã na frente dos alunos e deixar com que os alunos observem que efeitos você pode observar após a quebra desse ímã. Um outro tópico que o artigo ele expõe é sobre a utilização de novas tecnologias para exatamente fazer esses experimentos, fazer essas demonstrações para os alunos. Então, ele propõe que o uso de computadores que são cada vez mais acessíveis e presentes no nosso dia a dia como ferramentas no auxílio desse ensino, né? Os alunos acreditam que cada vez mais eles têm muito contato com computadores, tablets e esse tipo de tecnologia ele consegue com muito mais facilidade ilustrar alguns conceitos que a gente estuda. E quando você faz esses experimentos que têm uma relação com o cotidiano dos alunos, eu acredito que faça muito mais eles faz com que os alunos eles reflitam com o mundo à volta deles, com o que ele aprende, né? Então sempre tem aquela dúvida do aluno que ele pergunta pro professor quando você está apresentando uma matéria que parece muito longínqua do cotidiano dela é: professor, para que eu vou usar isso que você está me ensinando? Para que serve isso, sabe? Eu, por exemplo, quando eu começar a estudar a parte de elétrica, eu nunca achei que isso ia me ajudar tanto quando eu fui fazer a fiação da minha casa. Mas olha só, me ajudou bastante. E esse tipo de coisa ele desperta muito o interesse do aluno, né? Porque ele consegue visualizar cada vez mais como isso que ele estuda está presente no dia a dia dele. E como ele consegue utilizar mais do que, tipo, no primeiro momento ele faz uma observação do mundo em volta dele, consegue compreender muita coisa, o que torna, eu acredito, pelo menos, muito interessante. Tipo, ele incentiva mais os alunos a descobrirem mais, como também cria uma certa curiosidade quando um aluno vê, por exemplo, uma máquina que ele não entende porque funciona, ele consegue fazer uma investigação e relacionar com fenômenos que ele aprende para conseguir entender o funcionamento dessa máquina ou desse sistema que ele está vendo. Aí uns exemplos que eu coloquei é um funcionamento seriam de portas automáticas, o funcionamento de lâmpadas, também, por exemplo, o efeito estufa. Que é uma das coisas sobre as mudanças climáticas que nós estamos passando nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E que está sempre sendo falada e nós podemos ver na prática o efeito como que esse efeito está sendo ali e perceber o quão é negativo esse aumento que vem acontecendo ao longo dos anos. Boa noite, galera. Meu nome é Renê e eu e o Andrew vamos apresentar sobre outro texto. O título do texto é esse que está na tela aí: A relação com o saber profissional do professor de física e o fracasso da implementação de atividades experimentais no ensino médio. Esse texto é de 2007, perdão. Esses são os autores. Ele fala sobre, diferentemente do que os meninos falaram anteriormente, ele fala sobre a implementação das atividades experimentais e como relacionar o fracasso dessa implementação não com as justificativas padrões que tem, ou as justificativas de indisponibilidade ou de qualidade de material, ou excesso de número de alunos na sala, formação precária de professor, enfim, ele foge dessas justificativas e vai mais para a justificativa do saber profissional, que a gente vai explicar depois um pouco mais sobre isso, e baseado nas ideias de Charlot, na teoria da relação com o saber, que também vamos explicar mais para frente. Então, como o René falou, a gente vai falar sobre fracasso experimental e saber profissional, que no caso o fracasso experimental é quando
um professor quer implementar uma atividade experimental, ou às vezes não coloca uma atividade experimental em sala de aula, e no caso esse fracasso seria a falta de dar a atividade experimental, ou até mesmo a vontade, só que ela acaba não saindo do jeito mais eficiente no caso. Então é quando o aluno não entende, ou quando a atividade experimental acaba não servindo para muita coisa. E isso está ligado ao saber profissional. Quando o professor, no caso, é a ligação do indivíduo mesmo, das relações que ele tem com o exterior, com o mundo, e com a vontade da docência, no caso. Então, por exemplo, um professor que quer mesmo ser professor por gostar de dar aula, ou por ter interesse em dar aula, ele tem um saber profissional diferente daquele professor que apenas às vezes fez licenciatura por um motivo maior, no caso, que é tipo conseguir trabalhar logo por causa do dinheiro, sobrevivência, no caso, que é um professor que vai acabar dando aula por necessidade exterior, não porque é do indivíduo dele, porque faz parte do eu. Então, esse saber profissional e o fracasso experimental tá um ligado ao outro nisso. Então, justificando o saber profissional, tem um trecho aqui que a gente pegou do artigo, que eu vou dar uma lida. É preciso estar a atentar que não é intenção estabelecer um juízo de valor entre o fracasso experimental e a relação com o saber profissional. Não é porque um professor ou professora não se serve de práticas empíricas, convencido da inutilidade pedagógica ou epistêmia desse procedimento. Por exemplo, que se estará a dizer que a relação com o saber profissional desses docentes desvia-se de um ideal de bom praticante desse ofício. Inclusive, na literatura, há trabalhos pontualmente mencionando algumas críticas para a inconveniência de práticas de laboratório. Portanto, a constatação de não emprego experimental não implica inferir a existência de um vínculo debilitado do professor com o seu saber profissional. Então, como o trecho disse, a gente não tem esse julgamento no caso de julgar o professor que não aplica atividades experimentais ou e vincular isso com estar debilitado o saber profissional dele. A gente está querendo fazer mais a ligação entre saber profissional e fracasso experimental, sem esse julgamento de um professor que não aplica. Porque não necessariamente o professor que não aplica uma atividade experimental, ele é um professor ruim. Mas a gente está querendo fazer mais tentar ver essa ligação do fracasso experimental com o professor mesmo, o porquê. No caso, com o saber profissional desse professor. Esse texto que a gente vai usar, que a gente analisou, ele se baseia na teoria da relação com o saber de Bernard Charlot. Ele é um doutor em educação pela Universidade de Paris e agora, atualmente, ele é professor voluntário na Universidade Federal de Sergipe. Eu vou explicar um pouco por cima os conceitos que Charlot discorre, né? Então, para dar uma geral por cima. Então, uma das coisas principais que Charlot fala e explica é que tem uma diferença entre conhecimento e saber. Para ele, conhecimento é algo que se adquire com a experiência de vida, algo que você não consegue passar para outra pessoa, é algo subjetivo, algo que cada pessoa consegue a sua própria, sabe? É o seu próprio conhecimento, ou seja, é intransmissível. E o saber, que essa teoria é mais focada no saber, é a informação, é o que ele chama de produto comunicável, que ocorre esse ato de transferência, de passar o saber para os outros, ou de receber o saber. Relacionando o artigo, ele fala que, relacionando esse saber de Charlot, ele compara com a episteme de Lakatos e o mundo 3 do Popper, para relacionar e fazer meio que uma analogia. E esse saber e o conhecimento também, mas o que a gente quer analisar mais agora é o saber, ele é adquirido através da relação que ele chama relação eu, outro e mundo. Então, como no último slide, ele cita, ele nomeia, no caso, como mundo, eu e o outro,
que a gente pode fazer até um paralelo, pelo menos para mim, a gente pode fazer um paralelo com Vygotsky na relação de que, para Vygotsky, as experiências e a aprendizagem, no caso, a gente evolui com, com as experiências exteriores, né, no caso, com a influência do mundo exterior, que é da sociedade, no caso. E, no caso, isso encaixa com o mundo, eu e o outro, pelo menos para mim, porque o mundo ele coloca mais ou menos como as relações, as influências exteriores, como a sociedade, as culturas, a mídia, uma coisa mais geral. Tipo, então o que tipo, o que a sociedade impõe, o que a mídia fala, tudo isso se encaixaria no mundo, que é a influência do mundo, no caso. No caso, eu seria as coisas mais intrínsecas do indivíduo, no caso, como um desejo, um gosto. Então, tudo que é mais do indivíduo, uma coisa que não tem influência de fora, mas é alguma coisa uma vontade do indivíduo, isso se encaixa no eu. E o outro seria uma pessoa mais direta, por exemplo, como professor que influenciou em alguma coisa, um amigo, um familiar, que influencia diretamente numa escolha sua, ou influencia diretamente até numa aprendizagem. Então, é mais ou menos dividido desse jeito. Então, eu peguei outro trecho para ilustrar mais ou menos isso, que vou dar uma lida aqui. Isto pode ser entendido como auxílio da seguinte ilustração. Quando alguém afirma que eu gosto da matemática porque eu gosto do professor, temos aqui explícita uma relação não só consigo mesmo, eu gosto, mas ao mesmo tempo há uma relação com o mundo, matemática, que se encontra na dependência da relação com o outro, professor. Então, mais ou menos isso. Tipo, a matemática que é a relação exterior com o mundo. Então, a matemática é uma coisa que está englobada no mundo. Já o outro seria o professor porque é um indivíduo que está influenciando ele por fora. É um indivíduo mais direto, ele está na ação diretamente com você, no caso, com a pessoa que está aqui no trecho. E no caso, como eu falei, esse eu gosto, essa parte do desejo, está mais ligada ao eu, mais ligada ao indivíduo. Agora, falando mais do texto, o texto ele diferencia uma visão de leitura negativa e leitura positiva. O que ele chama de leitura negativa é aquilo que eu falei inicialmente na introdução desse texto, que são as justificativas baseadas na carência de tempo, carência de material ou deficiência de formação. E ele diz que essa leitura negativa ela pode trazer um pensamento, uma visão determinista e limitante, né? Porque através dessa leitura negativa, onde, entre aspas, a culpa do fracasso da implementação de atividades experimentais, ela é de fatores externos, isso torna o indivíduo resistente a mudanças, né? Isso faz com que ele não reveja seus atos ou até mesmo chegue a tentar mudar alguma coisa ou tentar ter tempo ou buscar alguma coisa, algum curso, enfim. Ele diz que essa leitura negativa traz uma visão inerte à tentativa de melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem. Aí tem um trecho aqui que a gente separou, eu vou ler rapidinho. É verdade que o fracasso tem alguma relação com as ausências levantadas pelos trabalhos citados no início desse estudo. Porém, isso não permite, em absoluto, dizer que os problemas de ausência são a causa do insucesso da implementação de situações experimentais. Pensar assim é pensar de forma incompleta, limitada, já que é possível constatar que há professores que alcançam sucesso nesse empreendimento em semelhantes condições. Então, o que ele diz é que o fracasso o fracasso experimental ele tem relação com essa carência, com essa deficiência de formação também, até porque são fatos da vida de cada um, né? São fatos da relação do eu com o mundo e outro, mas que isso
não é algo que determine que o fracasso ocorra, né? Então, o fracasso não é, em absoluto, decorrência dessa ausência de material, enfim, dessas ausências e deficiências. Não pode pegar como justificativa, né? Você não pode justificar que apenas só por causa que você não tem tempo, não tem os materiais, que você vai justificar o seu fracasso ou a sua não aplicação de atividades experimentais em cima disso. Você tem que pensar um pouco em você mesmo e ver o que você também pode ter culpa nesse sistema, nesse processo. E é isso que ele fala um pouco. Meio que tentar entender a sua relação com o trabalho e não apenas as influências externas, né, que influenciam no fracasso ou no sucesso da implementação. Né? A leitura positiva, por outro lado, ele fala que é uma leitura onde cada professor, e esse texto também faz uma leitura dos professores, onde são questões colocadas para trazer uma reflexão, né? O que está acontecendo, qual recurso didático estou implementando, qual o sentido da situação para mim e para eles, qual o tipo de relações mantida com os outros, o que acredito ou estou convencido em termos epistêmicos, psicológicos, pedagógicos, etc. Então, é uma reflexão que essa leitura positiva traz para ver se faz sentido a atividade, o ato, enfim, tudo que está programado, que o professor programou. E essa leitura positiva também é baseada na relação com o eu, o outro mundo, que o Drew falou anteriormente, e fala que é influenciado por todas as condutas, crenças, convicções, interpretações de mundo, experiências de vida, e que tudo isso influencia para que haja ou fracasso ou sucesso da implementação de atividades experimentais. Continuando com o texto, ele faz uma pesquisa com professores de física e essa pesquisa ela é feita com várias perguntas e todas as perguntas ele tentou focar em alguma relação que Charlot é Charlot, né, que fala Isso. é, da relação que Charlot chama de relação com o mundo, eu e outro, né? Então, algumas perguntas são focadas no eu, outras perguntas na relação dele com o mundo, enfim. Um detalhe é que todos os professores eles são formados pela Universidade Estadual de Londrina, onde tem uma disciplina de atividade de instrumentação e atividades experimentais, onde os alunos aprendem a fazer e planejar atividades experimentais de baixo custo e super acessíveis. Então, isso é uma influência que todos eles tiveram, todos os professores analisados. Essa pesquisa foi feita com vários professores de física, mas o texto ele foca em três respostas, três professores, que a gente vai explicar aqui como é que foi a entrevista, porque senão ia ficar muitos professores, muita coisa, né? Aqui estão as perguntas que foram feitas para os professores e qual o enfoque de cada pergunta na relação de Charlot. A gente vai dar uma passadinha neles aqui, aí se vocês quiserem ver cada um, aí vocês pausam o vídeo e vê aí. Tudo bem? A gente vai só dar uma passada agora para não ficar enrolando. Então agora a gente vai apresentar os professores da pesquisa. A gente vai começar com o professor Júlio, são nomes fictícios, né? E ele atua no ensino médio público há 5 anos
ele é formado lá pela Universidade Estadual de Londrina, como eu já disse. Aí ele diz que aplica inúmeras atividades experimentais nas suas aulas. No entanto, os alunos deles, porque a pesquisa ela questiona os alunos também para confirmar, né? No entanto, os alunos desse professor disseram que ele não aplica atividades experimentais, assim, raramente. No caso, a parte vinculada ao saber profissional dele, ele tem um objetivo de vida, no caso, que ele sempre quis ser engenheiro, só que ele nunca, não conseguiu passar no vestibular. Parece que ele prestou 2 vezes vestibular para engenharia e não passou. Ele acabou passando em física e começou a fazer. Então essa é a parte que está ligada ao eu dele, a vontade dele ser engenheiro, a vontade dele exercer outra profissão. Na parte do mundo, seria a influência do mundo em relação à sobrevivência, no caso. No caso, ele quer uma melhor situação financeira. Ele até diz, no caso de eh, querer ser engenheiro mesmo pela relação da situação financeira, então era uma coisa que linkava, né? A vontade dele ser engenheiro com o valor que se recebe como engenheiro, ele ligava a parte do mundo. E no caso, então, o que influenciava no mundo dele seria a relação financeira que ele tinha com as coisas. E a parte que ele justificava não conseguiria implementar atividades experimentais seria a relação com o outro, que seria meio que não olhar para si mesmo e botar a culpa no outro, que seria as poucas aulas por semana. Ele dava desculpa no sentido de que ele dava poucas aulas na semana, que isso tem a ver com a burocracia da escola mesmo, né, no caso, que física tem poucas aulas no caso, em relação às outras matérias, mas era isso que justificava ele não dar aulas experimentais no caso. Aí, para entender melhor, eles mostram vários trechos dele explicando, né, falando que queria prestar engenharia, enfim. E um trecho que a gente separou aqui que ele falou para mim, a licenciatura seria o meio mais rápido de eu ganhar dinheiro. Se eu tiver uma oportunidade melhor, com certeza eu deixo de dar aula. Então a gente pode perceber que a relação dele com a sua profissão não é meio que uma vocação, assim, digamos. A segunda professora, no caso, que ele coloca no texto, é a professora Magda, que atua no ensino médio há 3 anos, formada no curso de licenciatura em Física pela UEL também. Que ela diz não ter tempo para preparar as atividades e que não é remunerado o suficiente, né? Que fala que é, o tanto que ela recebe não condiz com o tanto de trabalho que ela vai ter para fazer atividades experimentais. A princípio, a falta de tempo não é um motivo fundamental para a professora não fazer essas aulas práticas, né? Porque se ela recebesse mais, aí esse motivo já não existiria mais, né? Então, meio que isso não seria uma razão de não fazer atividades experimentais. Essa professora também, ela fala que, primeiramente, ela queria cursar o bacharelado em matemática, mas que ela não conseguiu. Então, ela tem essa relação de ter um desejo passado em outra coisa e acabou que agora é professora de física e precisa preparar atividades experimentais, recebendo pouco, enfim. Aí ela se deparou com isso, né? Outra coisa interessante que essa professora fala é que ela fez aquela disciplina que eu falei de instrumentação sobre as experiências de baixo custo, mas que ela fez meio que só para passar, não teve um aproveitamento muito grande. Ela falou que esse aproveitamento dela foi mínimo. Então, essa relação com o mundo da universidade trouxe consequências, sabe? No caso, no artigo, ela apresenta que ela não queria praticamente estar fazendo o magistério, né? Não queria ter docência. Ela estava focada mais na parte do bacharel mesmo. Então, é, essa relação entre o eu dela de estar fazendo outra coisa, ao invés de fazer física, ser professor de física, influencia bastante. E uma frase que ela fala é, no artigo se eu pudesse trocar aulas de física por outra atividade para ganhar a mesma coisa, eu trocaria. Eu acho que é muito cansativo estar esta rotina de dar aulas. No caso, uma visão que eu tenho é
é meio contraditório ela falar que quer ir para a área do bacharelado, ser cientista, porque hoje em dia no Brasil a, a remuneração a remuneração de cientistas ou a remuneração de professores é praticamente a mesma. Ou você tem que ser um professor titular de uma faculdade para receber bastante, ou você não recebe nada, na verdade, nada. Tipo, o professor de escola pública também não é valorizado, do mesmo jeito que o cientista também não é valorizado. Então, acho que talvez como o primeiro cara que tinha essa relação do mundo de ter uma melhor vida, melhor qualidade financeira, eu acho que ela também está ligada um pouco nesse sentido. Apesar de ela não falar disso, eu acho que essa relação do mundo de ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de ter mais dinheiro, ou algo do tipo, eu acho que está bem ligado é uma característica dela, no caso. Então, isso também influencia bastante. O terceiro professor analisado é o professor Pedro. Ele atua há 12 anos no ensino médio público, formado primeiramente em engenharia civil, depois ele fez bacharelado, licenciatura na UEL. Nessa pesquisa, a gente pode ver que ele é apaixonado pelas atividades experimentais. Ele fala muito bem e sempre tenta colocar isso nas suas aulas. Então, em relação agora ao saber profissional dele, né? Um dos objetivos deles também era a engenharia, no caso, e a satisfação econômica. Porém, no meio do caminho, como por exemplo, o, o eu, no caso, o desejo não é uma coisa que é fixa, né? Então, ele teve essa desilusão com a engenharia, né? Porque quando ele começou a fazer a faculdade, ele viu que não era o que ele queria, ele não gostava da matéria de engenharia, só que ele sempre gostou do saber, no caso, de sempre conhecer mais, ele era muito curioso. Então, no sentido de, tipo, ele sempre tinha o desejo de saber, no caso, né? Ele sempre queria saber mais. Então, ele sempre gostou de física, ele tinha essa curiosidade, esse desejo de saber que isso está ligado ao mundo. É uma influência uma influência que o mundo exerceu em cima dele, no caso. O gosto de saber, no caso, faz parte do eu também. Só que essa parte de gostar de física ele aprendeu no curso de engenharia. Só que ele só gostava dessa área e não gostava do resto do curso. E em relação ao outro, ele foi incentivado por um professor da própria faculdade de engenharia mesmo, de se transferir para física, porque o professor falou que ele estudava muito bem, ele tinha jeito de cientista. Ele mudou para o bacharelado, não gostou também, e acabou depois mudando para licenciatura. Que foi aí que ele percebeu que era uma característica dele, que era ele queria ser docente, no caso. Ele gosta, no caso, de passar informação para o outro. Ele gosta de passar o saber, no caso. Então, ele sempre gostou dessa área das atividades experimentais. Ele era aficionado, no caso, pelas atividades experimentais por isso. Por sempre querer mostrar como as coisas funcionam. E as atividades experimentais é uma ótima base para isso, né? Não só a teoria, mas mostrar como funciona a coisa na prática era uma coisa que ele gostava bem porque ilustrava bem para os alunos e para as pessoas que ele passava a informação adiante. Então, analisando ele, a gente pode ver que as relações com eu, o outro e o mundo desse professor, ela surgiu pelo desinteresse na engenharia e através dessa relação que ele tinha com o professor, que falou para ele cursar física porque ele tinha jeito, então essa relação com o outro. E aí, também pela influência dos amigos que falavam que incentivavam ele a dar aula, né? Então, a gente consegue ver que essa relação do eu, outro e mundo, ela está muito ligada às escolhas das pessoas, dos professores analisados. Daí uma frase que ele diz no artigo também: sempre surgem desafios novos e eu não estou preparado para qualquer coisa, realizar qualquer atividade experimental. Mas eu estou preparado para buscar. Eu acho que o mais importante é ir buscar a informação. Então dá para perceber que ele não tentava justificar com relações externas o porquê ele não conseguia fazer. Ele sempre tentava olhar para ele e adaptar o que ele era para a sala de aula, no caso.
mudar suas metodologias, eh, enxergar o erro, ou no caso, o porquê do aluno não está entendendo com as atividades experimentais. Ele sempre procurava o porquê e tentava, tipo, sobrepassar essas razões burocráticas, no caso de aulas, ter poucas aulas, pouco tempo, pouco material, e tentava achar uma outra forma para conseguir implementar as atividades experimentais, porque era uma coisa que ele gostava muito, no caso. Então, esse texto ele analisa esses três professores e a gente pode ver que o terceiro professor ele aplica muito mais atividades experimentais do que os outros dois. Então, ele quer que a gente faça essa análise mesmo da relação que cada professor tem com o eu, outro e mundo. A gente pode ver que o terceiro professor ele tem uma relação bem diferente dos outros dois, que, que bem diferente dos outros dois, que traz essa diferença de aplicação de atividades durante as aulas. É, tentando relacionar com um outro texto, mas eu não vou falar muito sobre esse outro texto, é mais para fazer uma relação para os questionamentos que a gente vai fazer. Esse artigo é de 2012 e ele faz uma análise de, de quantos artigos foram publicados sobre atividades experimentais no Brasil, nessa área de pesquisa, né, de educação. Então, a pesquisa ela analisou de 1990 até 2009 e foi visto 15 artigos apenas, né, em 8 revistas. Aqui embaixo ele tá escrito aí os critérios que ele usou da busca desses artigos, se vocês quiserem ler. Mas o que eu quero trazer é esse número, né? 15 artigos entre 1990 e 2009, né? Isso é consideravelmente muito pouco. Agora, olhando os gráficos que ele mostra nesse texto sobre esses artigos, o primeiro gráfico que a gente vai mostrar é o dividido em instituições. O primeiro gráfico ele é dividido em instituições e os números de artigos. Ele não tem muito o que analisar, é mais que mostrar que é bem dividido. O próximo gráfico ele mostra a divisão por anos. A gente vê que nos últimos 2 anos de análise ele deu uma crescida, mas que ao longo dos anos ele é um tanto que uniforme os números de artigos, né? E por último, o gráfico que ele é mais distoante, né? É o gráfico de número de artigos relacionados com o ensino fundamental e o número de artigos relacionados com atividades experimentais no ensino médio. É muito menor do que o número de artigos sobre ensino fundamental. Aqui também a gente tem uma tabela com os textos, os artigos e os objetivos e abordagens metodológicas. Se vocês quiserem pausar para dar uma lida, só para mostrar para vocês aí, para os que têm curiosidade. Por coincidência, o autor Mamprim, ele fez um artigo que está em análise nesse texto que a gente leu, onde o tema é muito parecido com o texto base que a gente analisou, baseado nas ideias de Charlot, só que em vez de ser professor de física, é na parte de biologia, né, e ciências. Mas é um artigo muito próximo com o texto que a gente analisou. Esse outro artigo e essas relações de números de artigos que são feitos sobre o assunto de atividades experimentais linka bem com os meninos falaram, com os Pedros, que eles citaram também citaram também o quanto que é feita a pesquisa na área de atividades experimentais. Então eles citaram alguns artigos no caso. Então dá para ilustrar bem o tanto que se dá importância para esse assunto, né? Que dá pra ver que está bem defasado em relação a outros tipos de artigos, né? Outro tipo de temas, no caso.
ainda mais se você for pensar que a parte de ensino fundamental e ensino médio, se for fazer relação no ensino médio, física, química e biologia, que são matérias que por mim, essencialmente necessitam de atividades experimentais e práticas, tem a menor quantidade de artigos nessa área, no caso. Então, acho que deu para ilustrar bem, e daí a gente ia finalizar agora com duas perguntas. E essas duas perguntas estão mais focadas no segundo texto, mas na discussão a gente pode retomar um pouco mais o texto dos Pedros, no caso, que é sobre os artigos, no caso. Acredito que todo mundo aqui, quando virar professor, queira fazer atividades experimentais, né? Acho que todo mundo aqui quer, que tentar, pelo menos, ser um bom professor e não que um bom professor faça atividades experimentais, mas a gente, pelo menos eu acredito que o uso dessas atividades ajuda muito no ensino-aprendizagem, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, acreditando nisso e vendo a realidade onde o fracasso dessa implementação é soberana no Brasil, tem muito mais aulas tradicionais de física no ensino médico do que aulas experimentais, a gente traz esse questionamento, né? De tipo, o que a gente, por exemplo, trazendo para si mesmo como seu papel de professor, né? De formação de professor. Qual é a relação que eu estou tendo com o mundo e com o outro e comigo mesmo que futuramente vai me transformar num professor que aplica muitas atividades experimentais, ou eu estou tendo uma relação comigo mesmo e com essa profissão e com a docência que vai me transformar num professor que não consegue aplicar essas atividades experimentais. Outra questão também é até que ponto, até que limite chega a falta e a carência de materiais, né? Tipo, essas justificativas, elas devem ser esquecidas ou elas chegam num ponto que elas se tornam realmente limitantes, né? Por essa falta de tempo, por exemplo, professor que precisa dar aula de manhã, professor que precisa dar aula de noite, que precisa trabalhar de fim de semana, enfim. Pessoas que não têm tempo. Chega a ser limitante mesmo essas carências, ou realmente a gente só pode fazer essa relação com o mundo e o outro e o indivíduo que a resposta vai estar nessa relação, né? Esse questionamento que eu queria trazer também. E em relação à última questão, é pensar um pouco se uma pessoa que vai para a área de licenciatura, mas não com o objetivo de ser, não com o objetivo da docência, ou não inicialmente no caso, mas não visualiza a docência como uma vocação, mas sim só como um emprego, ou com um trabalho, se isso também não está sendo uma falta de empatia no sentido de, será que a pessoa não está olhando, tipo, a docência, pelo menos eu vejo como parte você se importar com o aluno, se importar com o outro que você vai passar a informação. Então, ao mesmo tempo que você vai querer ser professor, você está se importando com a sua influência que você vai acabar gerando no aluno, no caso. Teoricamente, os professores são os influencers, no caso, raiz, no caso, que é desde sempre, os professores estão aí, sempre eles influenciam, no caso, na formação das pessoas, politicamente, socialmente, em vários sentidos. Então, será que uma pessoa que entra na docência sem essa visão de ser professor, do gostar de ser professor, tá faltando com empatia perante os alunos ou perante as pessoas que estão nesse sistema de aprendizagem? Será que isso conta ou é irrelevante, no caso, você pensar que uma pessoa tá sendo professor só para conseguir dinheiro e o mundo é assim e tem que ser assim mesmo?
Então, acho que é mais ou menos esses questionamentos e essas visões que a gente trouxe nos dois artigos. E a gente vai deixar aberto para discussão agora, para a gente tentar pensar nessas questões ou pensar em outras questões também que envolvem o outro artigo. E então a gente vai voltar para o Meet agora e a gente pode discutir melhor essas questões e, e ver como todo mundo vai se dar com esse texto, então. De qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente tira lá no Meet e é isso, eu acho. Muito obrigado por assistir até aqui. Boa noite. Boa noite.